Quando esse trem de unidades que se impelem mutuamente atinge, como uma flecha, o equilíbrio normal atômico, produzido pelo girar das órbitas eletrônicas em redor do núcleo, o edifício atômico fica profundamente perturbado. Esse fenômeno só pode verificar-se quando o beta tem atingido seu grau máximo de evolução, isto é, de degradação dinâmica, mínima frequência vibratória e máximo comprimento de onda, porque até os tipos dinâmicos assumem a forma vibratória ondulatória, não têm suficiente potência de penetração e deles não pode nascer a vida. Então, o que ele está dizendo aqui que a onda eletromagnética, quando ela sai do interior do núcleo, né, ela sai com altíssima frequência, que são a radiação gama. As ondas eletromagnéticas, então, elas variam em frequência. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, você passa pelo raio-x, o visível, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, até que você chega em ondas que são essas de 60 Hz que a gente usa na rede elétrica das nossas casas, e frequências menores que essa, o comprimento de onda é tão gigantesco que é quase que maior que o planeta inteiro. Tá? E aí ele fala, daqui ele está falando que essa degradação energética ou ondulatória vai dar surgimento à vida. Essa é a hipótese de sua voz. Né? E nesse surgimento da vida, essa onda já degradada, de comprimento de onda tão grande, ela vai entrar, vai penetrar na matéria. E aqui ele deixa, né, bem claro, isso é um ponto bem importante que a sua voz vai trabalhar quando ele fala aqui. E o edifício atômico fica profundamente perturbado. Então, o edifício atômico, ele vai receber essa onda e ali vai ter uma transição de fase. Essa onda degradada vai se reorganizar numa nova dimensão, que vai ser a dimensão alfa. E aí começa o processo da vida intrinsecamente ligado a esse núcleo, a matéria. E aí ele falou na aula, né, na sexta passada, só para a gente lembrar, que a própria estrutura química, as moléculas, vão ser essas ondas, nessa dimensão alfa, que vai estar possibilitando isso. Isso é tão interessante, porque, por acaso, eu assisti ontem uma fala de uma pessoa na internet, né, falando sobre que, mostrando umas fórmulas químicas de dopamina, fórmulas químicas de alguns elementos, que dá a sensação de alegria, dá a sensação de tristeza, dá essas sensações que a gente tem. Aí ele coloca, você está vendo? Isso aqui não tem nada a ver de espiritual, isso aqui é física pura, química pura. Só que ela não explica por que aquilo se acumula de acordo com o sentimento. Quem dirige isso? Se é química pura, por que o corpo morto não tem essas sensações? Só o corpo vivo. Né? E o quem que dirige ele? Ah, se você injetar, a pessoa vai ter sensação de alegria. Sim, mas quando você não injeta, quem que controla essa injeção? Quem que está por detrás? Né? Ela não faz essa pergunta. Né? Porque a resposta não está na física, não está na química, não está na matéria. Né? Mas aí a pessoa ela muda a pergunta para ela não ter respostas inconvenientes. É assim que a gente tem que mudar o olhar da gente para que a gente possa compreender melhor toda essa dinâmica, esse universo como um todo. Né? Então, o momento da gênese é dado por um equilíbrio exato de forças. Pelos resultantes desse equilíbrio é dado o desenvolvimento da vida e de suas formas. Como os vimos, ser a química inorgânica reduzível a um cálculo matemático de mecânica astronômica, assim é a constituição íntima da vida, embora resultante de sistemas de força extremamente mais complexos. Então, somente um trem de elétrons que constitui energia elétrica extremamente degradada, isto é, somente beta, quando chegou ao último limite evolutivo de suas espécies dinâmicas, pode trazer mudanças radicais à íntima estrutura do átomo, mudanças não casuais,
desordenadas, caóticas, mas produzidas por nova ordem de movimentos, mais complexa e profunda. Ele está falando aqui como que surge a vida, né? Então, quando essas forças, a energia interagindo com a matéria novamente, né? E ela vai surgir uma nova forma de transparecer da substância íntima, né? Que aí surge a vida, ou melhor dizendo, o alfa, né? A questão espiritual. Os deslocamentos cinéticos da substância obedecem constantemente a uma lei de equilíbrio e são resultantes de impulsos precedentes. Constitui sempre uma ordem perfeita, em que estão equilibradas ação e reação, causa e efeito. Isso se verificou na projeção dos elétrons da desintegração atômica radioativa, gênese da energia. Isso se verifica agora nos deslocamentos interatômicos, devido à ação dos novos elétrons que chegaram. Está falando sempre nos processos de mudança, né? A matéria se transformando em energia, a energia interagindo com a matéria novamente, dando surgimento ao alfa, à consciência, ou à parte espiritual, né? Detenhamos-nos um momento nesta reaproximação entre eletricidade e vida, para compreender por que exatamente essa força está colocada no início da nova manifestação. Sabeis que o equilíbrio interno do átomo e as órbitas do seu sistema planetário são regidas por atrações e repulsões de caráter elétrico. É o balanceamento entre esses impulsos e contraimpulsos que lhe mantém a estrutura em uma condição de êxtase exterior. Por si, nada se pressa tanto a deslocar o equilíbrio do sistema e a penetrar nesse movimento, quanto a intervenção de novo impulso ou ação da natureza elétrica. Assim, a eletricidade se enxerta-se na vida e a encontrareis sempre presente, especialmente se considerais, como vos disse, em seu íntimo dinamismo motor. Embora aperfeiçoando-se como tudo se aperfeiçoa por evolução, isto é adquirido em qualidade, o que perde em quantidade. Por uma degradação paralela à dinâmica que vimos, também na vida subsiste sempre a fonte original da natureza elétrica. Só um pouquinho aqui, se lembra dos experimentos que o pessoal fez colocando um punhado de aminoácidos dentro de um líquido, né? E ali ele joga cargas elétricas, simulando então o início do planeta Terra, né? E ali dá surgimento, então, você põe um punhado de substância orgânica, né? Gera várias cargas elétricas ali dentro, e ela vai dar surgimento à química orgânica, que vai dar surgimento aos aminoácidos, que vai dar surgimento até mesmo às proteínas, né? Que ali o pessoal tentou então ver se conseguia construir vida a partir da simulação dessas condições iniciais do planeta. Vida em si eles não construíram, né? Porque falta uma componente aí que a gente não tem, né? Obviamente, né? A partir do momento que a gente coloca na equação essa outra forma de ser da substância, que é o alfa, ela vai responder uma série de perguntas que, se você olhando só para a matéria e a energia, você não consegue responder, né? O negócio é que aqueles que não acreditam nisso, eles não fazem a pergunta desagradável para eles, né? Não faz. E Paulo Brito, esse momento, quer dizer, né, como todo mundo, esse momento da grande síntese é um momento extremamente crucial pelo seguinte, o trabalho do Baldi, ele veio trazer, né, conduzido por sua voz, uma estrutura para a regeneração, para o que ele chama da nova civilização, a nova civilização do terceiro milênio. Paulo Brito, eu acho que eu estou escutando um eco, não sei se está sendo... Não, eu não estou ouvindo eco, não.
eu tô... E aí, agora parou. Acho que é o do Paulo Brito que estava ali. Nesse momento, ah, que é o do livro A Grande Síntese, ele veio para trazer uma estrutura para a ciência, né? Nos outros, ele vai trabalhar muitos outros aspectos. E essa parte, que é a transição da energia para a estrutura da vida, ele, para essa estrutura da ciência, é um ponto crucial. Tanto que a sua voz, ela deixa ela basicamente na metade do livro, né, ali pelo capítulo 50, são 100 capítulos, e ali no capítulo, basicamente, 50, ele começa a preparar de uma maneira lindíssima aquele capítulo aonde você percebe a sua voz emocionada, preparando essa informação. Essa informação, ela é uma semente, aqui a gente pode não perceber, mas é uma semente para uma profunda revolução na ciência, né, no sentido de que a energia degradada, ela vai ter uma transição de fase para o surgimento da vida, e ali começa uma estrutura energética, uma estrutura que nós consideramos, né, como esse plano espiritual da consciência, né, no livro O Sistema, ele vai ampliar muito o que se chama de espírito, então é mais o surgimento da consciência, é extremamente crucial, sabe? Então, ele modifica completamente a visão da ciência no momento em que a ciência, se isso for, né, se isso realmente é, fazer sentido, for uma hipótese que ela vai ser, a ciência vai chegar, é revolucionário. É o momento em que a ciência, por um determinado caminho de continuidade, ele chega na estrutura da consciência, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai vendo isso aqui, né? Alfa, beta, gama, os dois vão um passando por outro, vão se interagindo e vão como que criando a vida. Mas criando uma vida de uma maneira que a gente entenda, né? Porque o espírito seria o quê nessa história toda, né? Ele já é a vida. A matéria seria um outro tipo de vida, a energia pura seria um outro tipo de vida, como eles chamam de eletricidade. Então, são três elementos que ele associa para dar uma explicação para a gente da vida como a gente entenderia. Mas esses três elementos já não são vida em si? Sim. Essa ideia, nessa sua pergunta, ela é fantástica e ela vai ser profundamente fechada com o livro Sistema. O Sistema, ele fecha a grande síntese porque ele vai apresentar uma visão do espírito muito profunda e a gente compreende todo esse processo da evolução, todo esse processo da mudança, mas sim, toda forma, tanto essas três dimensões, que é o gama, né, da matéria, da energia e da consciência, é só uma etapa de vida, mas o espírito, ele ah, vai ser apresentado de uma maneira muito mais profunda, sabe? Do que essas três, né? Então, realmente, é só uma organização diferente essas três. Então, ali, por isso que alfa é até mais interessante colocar a ideia como o surgimento de uma consciência. É quando começa a ter, que a gente viu a segunda dimensão temporal. A estrutura, ela começa a ter uma nova forma que nós chamamos de consciência, sabe? Mas as outras também têm o seu nível de consciência, é só uma forma que a gente está falando, essa nossa consciência. E outra coisa que eu vejo assim é que como nós estamos mergulhados no atual estágio em que matéria, energia e espiritualidade elas se manifestam inequivocamente, né? É muito difícil para a gente imaginar, né, algo só matéria, algo só energia, algo só. A gente sempre vai ter que fazer uma manifestação tríade ou mais, né, disso. Por isso eu diria que seriam formas, como ele coloca, de manifestação da substância, né? Na forma de matéria, de energia, de alfa, né? E essa junção disso é que vai dar vida às coisas.
né? Mais ou menos assim que eu tento perceber. A vida não é só alfa. É, quando eu falo a vida aqui, na matéria, né, é a matéria com energia com o espírito. Né? Não dá para separar um do outro, pelo menos por enquanto. Ela origina todos os fenômenos nervosos que guiam e sustentam o funcionamento orgânico. Na base da vida, existe integralmente um sistema elétrico de fundamental importância, que preside a tudo. A eletricidade permanece sempre como centro animador e substância interior da vida, da qual ela assume sempre a função central diretora, a mais importante. Essa sobrevivência, em posição tão conspícua, bastaria para demonstrar a parte substancial que a eletricidade deve ter tido na gênese e no desenvolvimento da vida. E ainda, quando atinge as formas de magnetismo, vontade, pensamento e consciência, permanece o mesmo princípio. Embora alçado às fases de máxima complexidade, trata-se verdadeiramente da continuação do mesmo processo de degradação, que se estende das formas dinâmicas até as formas psíquicas. Quando num sistema rotatório sobrevém nova força, essa se introduz no sistema e tende a somar-se e a fundir-se no tipo de movimento circular pré-existente. Podeis imaginar que as complicações profundas ocorrem no entrelaçamento já complexo das forças atrativo-repulsivas. O Paulo Assim, Brito, deixa eu só é, colocar só uma ideia aqui, uhum, nessa parte, né, de um movimento circular e entre um outro movimento circular em uma estrutura que já está acontecendo. Isso na natureza acontece o tempo todo, né? Então, por exemplo, o planeta, ele gira em torno do Sol, é um movimento circular. E a própria Terra, ele tem ali um movimento circular de rotação em torno do seu eixo. E ali tem a Lua, que ela fica girando em torno da Terra. Isso tudo é uma somatória de movimentos rotatórios. É uma somatória que vai trazendo aí uma estabilidade e uma complexidade nesse movimento. além do movimento do Sol em torno do centro da galáxia, né? É, De fato. O simples movimento circular agiganta-se em um movimento vorticoso mais complexo. Pela emissão de novos elétrons, o movimento não apenas complica sua estrutura, mas se reforça, alimentado por novos impulsos. Ao invés de um sistema planetário, tereis nova unidade, que vos recorda os redemoinhos de água, as trombas marinhas, ou turbilhões e ciclones. O princípio cinético de gama é retomado, assim por beta, numa forma vorticosa muito mais complexa e poderosa. Nasce dessa forma nova individuação da substância. Dessa vez, verdadeiro organismo cinético, em que todas as criações, conquistas, ou seja, trajetórias e equilíbrios precedentemente constituídos, subsistem, mas coordenando-se. Veremos como o tipo dinâmico do vórtice contém, em embrião, todas as características fundamentais da individuação orgânica e do eu pessoal. Ou seja, é, ele começa a se girar tão rápido que viram quase que uma coisa só, né? E aquilo ali vira esse processo vorticoso, né? Ele vira uma entidade em si, né? Constituída de elementos menores que estão circulando, e dali surge essa individuação orgânica do eu pessoal. Isso é muito interessante, né? A gente pensar que é como se o, um agrupamento de moléculas orgânicas, dali ela chega num ponto tal, excitada por correntes elétricas, ela surge uma nova forma de manifestação da substância, que está viva, né? E, e ela cria uma individualidade própria, constituída de várias células, várias, né? Mas ela ali
Quem dá ordem todo aquele agrupamento é uma outra coisa. Essa outra coisa que a gente às vezes chama de espírito, outros consciência, outros nomes. Essa parte aqui, a gente seguindo o caminho que foi da grande síntese, desde a matéria, ela foi se densificando, até chegar numa estrutura um pouco mais densa, aí começa a se desintegrar em radioatividade, ou seja, é a transição para energia, e a onda vai ficando cada vez mais degradada, comprimento de onda maior, e aí interessante que agora nessa nova dimensão, ele retoma essa estrutura que era longa, que para a ciência ela se perde, ela vai se tornar agora, vai entrar em um processo de vórtice. O vórtice, ele é o embrião dessa nova dimensão. Então, o que foi o hidrogênio na dimensão da matéria, que é o gama, o que foi ali a gravidade na dimensão energia, o vórtice, ele ainda vai falar sobre esse vórtice inicial. É a forma de organização dessa nova forma de organização da consciência. E a partir daí, como vórtice, ele vai só crescer, se estruturar, ele vai ter o seu centro ali como um eixo, tal como a gente tem o nosso eixo da coluna vertebral, esse vórtice ele tem, e dali vai todas as organizações, os arquétipos que a gente tem de vida, de um ser vivo, que é processo de circulação, de armazenamento, de cognição, de desestruturação interna, como a digestão, de organização, vai estar dentro dessa forma de vórtice, né? Então aqui ele está agora começando essa dimensão alfa. Dá para a gente fazer uma analogia com isso que vocês estavam falando, com o próprio corpo humano em si? Assim, dos vários, né, componentes, né, partículas, né, acaba formando uma coisa única e tudo é uma coisa só e ao mesmo tempo são milhões de individualidades e tudo funciona no mesmo sentido. Então, Silvio, super dá, e ele vai chegar aqui a trabalhar com o ser humano, vai ser bem bacana. Ele vai trabalhar nessa parte, que agora ele está entrando, aí ele vai começar agora a entrar nas estruturas da vida, e aí vai chegar no ser humano e vai trabalhar esses aspectos, assim como você colocou. E é interessante começar a pensar nessa estrutura do vórtice como ligada à vida, sabe? Os nossos chakras, o próprio vórtice ali, onde a gente se conecta nos nossos trabalhos, vai estar profundamente ligado a essas estruturas da vida. Até fazendo uma ligação com ontem, o nosso estudo dos spins atômicos, que a espiritualidade estava trabalhando em padrões muito ali profundos dos spins atômicos para liberar determinadas energias nos nossos processos de radiação, tem muito a ver com isso, né? Então, esses vórticezinhos, eles vão sendo organizados para gerar como um dínamo de energias próprias, específicas. Nessa nova forma de movimento, organização de sistemas planetários, coordenação complexa de forças, na própria instabilidade da nova construção e na rapidez das contínuas trocas com o ambiente, em seu mais intenso devenir de equilíbrio, que mesmo mudando, sempre reencontra seu fio condutor, revela-se aquele psiquismo, o mais requintado dinamismo com que a energia surge na vida. Princípio novo, mas filho dos precedentes, simples expansão de potências concentradas no estado de latência. Novo modo de existir da substância, que atingiu a periferia das manifestações. A primeira expressão de alfa assume, então, a forma de vórtice. O tipo do movimento do átomo físico combina-se consigo mesmo
e movimentos mais complexos por obra de nova emissão dinâmica. O termo sânscrito, varta, significa exatamente esse processo, que desde a concepção hindu até as mais modernas hipóteses científicas exprime a substância dos fenômenos do universo. Mas a essência de alfa não é o vórtice. Esse é apenas sua manifestação, a forma exterior que se reveste àquele princípio imaterial. O espírito, alfa, está na substância. Esta é movimento, velocidade. É aquilo que movimenta, guia, anima e dirige o vórtice, sem o qual esse perderia seu tipo, sua resistência, e se extinguiria, reabsorvido no indiferenciado. Não encontrais e, portanto, não podeis observar senão fenômenos, isto é, efeitos, manifestação. A essência em si, né, não está escrito isso aí, mas a essência em si, que é o alfa, né, a gente percebe são as manifestações dele no mundo físico, no mundo energético. Para perceber isso no mundo espiritual tem que ter um quê a mais, né? Então, o que a gente encontra hoje é essa manifestação. O vórtice é uma manifestação. Sem ele, sem o alfa, sem o espírito, ela não tem quem coordene esse sistema. Né? É isso mais ou menos que eu peguei. Acho que dá para terminar o parágrafo, né? Vamos ver. Somente podeis tocar a exteriorização do princípio e apenas e apenas a partir dela podeis penetrar o centro e encontrar a causa. Digo isso a fim de evitar dúvidas e mal-entendidos. Se beta já o era, alfa é muito mais um princípio absolutamente imaterial, que permanece sempre distinto da matéria, embora a anime e a mova de seu centro. Aliás, já vos disse que a matéria é velocidade e que o átomo, como o elétron, é um sistema de forças. Então não se pode entender por vórtice, mesmo no sentido mais material, senão um movimento que arrasta consigo outros movimentos. Vosso separatismo, que divide corpo e espírito, portanto não tem sentido, especialmente como antagonismo. Trata-se apenas de dois polos do ser, de dois extremos que se comunicam por constantes trocas e contatos, de uma zona de trajetórias em caminho. Vossos conceitos habituais não têm mais nenhum significado quando se olha no âmbito das coisas. Se me perguntas por que a alfa, o espírito, manifesta-se nesse momento, um transformismo evolutivo, e relações possam ter a origem dos movimentos vorticosos com o surgimento da consciência, eu vos direi, se a fase beta conquistou a dimensão tempo, agora a imersão do movimento de beta no movimento de gama representa a construção de edifícios, verdadeiros organismos dinâmicos, que constituem as manifestações de novo princípio de coordenação e direção de movimentos. Isso significa a gênese da nova dimensão consciência. Paulo Brito, eu acho que é melhor a gente... Não, já vi aqui. Isso significa a gênese da nova dimensão consciência. Está até em itálico, né? Que é justamente ela não... A gente vê manifestações. Isso aqui é muito interessante, né? Muito interessante. Por isso que sua voz, ela foi preparando de uma maneira tão tocante esse momento.